Boa noite a todos. Hoje estaremos então com o Cláudio nos passando as instruções sobre a figueira seca. Para que a gente entre em harmonia, para que a gente se acalme um pouco, nós estamos aqui com a mensagem Folhas Secas. Se viver fosse fácil, não teríamos tantas dores e problemas espalhados em todos os campos do planeta. A dor visita a cada uma das pessoas com tarefas que, às vezes, de primeira vista, parecem injustas demais, mas que acabam sendo necessárias para o amadurecimento do ser humano. Os problemas são como as folhas de uma árvore imensa que sempre vão cair, de uma maneira ou de outra, num ciclo sem fim. O que muda é a forma como recolhemos essas folhas ou como tratamos os problemas. Pois, muitas vezes deixamos as folhas acumularem-se pelo chão, sem dar importância devida para o monte que vai se formando. E quando vemos, as folhas já tomaram conta do chão, dos campos, frestas e até dos quintais dos vizinhos. Junte as folhas diariamente, cate seus problemas e resolva-os, removendo o que não serve mais, separando o que é importante e o que não é. Folhas muito secas podem ser queimadas rapidamente, assim como os problemas pequenos que muitas vezes damos importâncias demais, aumentando-os sem ao menos pensar em uma solução, paralisados pelo medo. Não espere o outono chegar e derrubar todas as folhas de uma vez. Mantenha seu jardim da vida sempre limpo, cultive flores, otimismo, regue com bom humor, espalhe as sementes, caridade, por todos os jardins e receba da própria natureza os lucros da sua dedicação. Cheiro de terra molhada, cores e perfumes das flores, frutos que alimentam e paz que preenche o espírito. Problemas são folhas de árvores. Você é o jardineiro e Deus o semeador da vida. E a vida pede cuidados diários. Vamos então, meus irmãos, fechando os nossos olhos carnais, abrindo os nossos olhos materiais. Vamos entrando em conexão com o mundo espiritual, pedindo aos amigos enviados pelo Mestre Jesus que hoje estejam mais uma vez conosco, nos dando a capacidade do aprendizado, da instrução que nos será ofertada. Que possamos, Mestre e amigo, por mais uma noite de estudo, desenvolver as nossas capacidades, as nossas possibilidades de espíritos fadados à evolução. Desta forma, então, iniciamos os estudos da noite, dando graças a Deus. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui, nessa missão de transmitir a palavra do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje a nossa missão é decifrar, destrinchar uma parábola. Uma parábola que está no Evangelho, super complexa, se a gente fizer uma leitura literal dela, que a gente não compreende bem o que queria dizer Jesus. Então nós temos que efetivamente, aí nós temos o apoio do Evangelho segundo o Espiritismo,
e de obras e de estudiosos da doutrina espírita para poder decifrar muito bem o que queria dizer Jesus, né, com aquele ensinamento. Vamos lá. Jesus ensinava por parábola, e a parábola não é um ensinamento direto. Jesus não estava querendo fazer um ensinamento que a gente fala assim, na lata, né? Ele não era objetivo, muito pelo contrário. A parábola é um ensinamento indireto, né? Uma parábola vem do grego, parabolé, né? Então é uma história simbólica, repleta ali de figuras, né? De metáforas que levam ao entendimento indireto da lição. Então é como aí a parábola da matemática, né? Da física. O cara, em vez de ser objetivo, fazer uma linha reta, ele dá uma volta, tá? Parábola é uma narração alegórica, então a gente se utiliza de alegoria, encerra uma doutrina tem sempre um ensinamento moral, então é uma história simbólica comparativa sobre a qual se esconde uma verdade importante e que conclui um preceito moral ou uma regra de conduta. E Jesus utilizou muito das parábolas, das suas historinhas, das suas exemplificações, para transmitir a mensagem da lei do amor e de como funcionavam, né, as leis espirituais, a lei do reino de Deus, né? Então, a parábola não é novidade, não foi Jesus que inventou, tá? A parábola já era uma figura de linguagem utilizada por antigos profetas e pelos filósofos gregos para ensinar aos seus seguidores. Então, para entender uma parábola é necessário às vezes um pouco de perspicácia, né? Você não entende às vezes na hora e vai entender depois. E elas eram contadas de forma simples, né? Com lições do cotidiano, usavam exemplos do cotidiano daquele povo daquela época. Por isso que é muito difícil a gente compreender isso, tá? E era então através dessas parábolas que Jesus aí fazia algumas analogias, né, da vida do povo judeu da época com as verdades do mundo espiritual, né? Então Jesus utilizava o elemento cotidiano então para plasmar imagens de grande impacto. E é assim que Jesus se comunicava. Algumas parábolas elas parecem difíceis para a gente. Tá? E essa parábola do capítulo 11, que é da figueira seca, né, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, depois 20 a 23, se você lê no Evangelho de Marcos, você fala assim, pô, e aí? Né? Você vê, a princípio, um Jesus prepotente com os seus poderes mediúnicos secando uma árvore. Então é necessário que você vá ao Evangelho segundo o Espiritismo e que você recorra, aí sim, tá, a Caibar Schutel, em seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, e lá ele destrincha essa parábola para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um vídeo muito interessante no YouTube, de um palestrante que é fantástico, que é o Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra coloca 6 pessoas na mesa, mais eles 7, e eles discutem e destrincham toda essa parábola. Então você passa a entender, né? Porque no sentido direto era completamente diferente. Vamos à parábola, tá? Quando saíram da cidade de Betânia, Jesus teve fome. Tá? A viagem era de Jerusalém para Betânia e ela demorava 3 horas. Então Jesus teve fome. Que tipo de fome? Até que ele então viu, né, em determinada parte do caminho, né, ele chamou a atenção dele uma árvore, uma figueira que tinha muita folha, mas tinha folha beça, né? E ele então resolveu se aproximar para saber se ali tinha figo,
apesar dele saber que aquela época não era figo. Vamos lá, a figueira, depois o Haroldo Dutra faz esse estudo, chamou o técnico da Embrapa. A figueira, ela vem com muita folha, depois ela vem da flor, depois ela perde as folhas, e aí é que ficam os figos, aí é que aparecem os frutos. Algumas árvores frutíferas eram comuns, né, naquela região, e os profetas do Velho Testamento utilizavam elas justamente para mostrar e fazer comparações sobre produtividade. Então é uva, damasco, figo e tâmaro, tá? São as frutas ali do Oriente Médio. E havia sempre um ensinamento dizendo que, né, a árvore que não dá frutos, que não produz frutos, é uma árvore estéril e que sempre deve ser cortada. Então Jesus se aproxima dessa árvore que para ela, sei lá, parecia estava fora dali da florada, as demais figueiras não estavam, ela estava muito cheia de folhas. Então ele se aproximou, não encontrou figo, nem era, porque não é época de figo. E aí então ele pronunciou a figueira, né? Que ninguém coma fruto de ti. Foi o que os seus discípulos então, que estavam próximos, ouviram. Nessa estrada de Betânia era o roteiro assim mais constante que Jesus fazia nas suas pregações. Então era uma estrada que ele rotineiramente trafegava para pregar o reino de Deus. E aí no dia seguinte, só que não é no dia seguinte, o dia seguinte aí o Caibar Schutel interpretou as escrituras, tá? E a noção e a narrativa de tempo dos evangelhos é completamente diferente. Substituam no dia seguinte para na vez seguinte, tá? Então na volta do caminho, em outra viagem seguinte, tá? Eles passaram de novo por aquela figueira, e aí perceberam que aquela figueira estava completamente seca, tá? E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, pô mestre, olha aí, olha o que tu fizeste com a figueira, se amaldiçoou e a figueira secou, né? Então, em princípio, para aquele que lê o Evangelho, o incauto, que lê ao pé da letra, fala, poxa, Jesus deu uma demonstração poderosa, né, da sua capacidade mediúnica e secou a pobre árvore. Poxa gente, será que Jesus, um espírito tão superior, né, amantíssimo, ia secar uma árvore à toa? Tá? Então Jesus, tomando a palavra, disse, tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser esta montanha, tirai daí, lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, e ele o verá de fato acontecer. Então ele dá aí também uma lição, tá? De que nós temos que ter fé em Deus, e que as lições de Deus, ou seja, a vontade de Deus, ela vai se cumprir, seja ou não a nossa vontade. Então está isso em Marcos. Gente, vamos tentar destrinchar isso aí. O Caibar Schutel, ele diz o seguinte, olha, essa figueira é a mesma de uma outra passagem do Evangelho, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, 6 e 9, de um dono de uma fazenda, né, de uma plantação, em que ele tinha uma figueira, tá, que ele adubava, tratava, regava, podava, e a figueira nunca produzia frutos, estava sempre consumindo trabalho e adubo. E aí então esse senhor, né, da vinha, o senhor ali da plantação da figueira, falou, olha, não compensa investir, tá? Corta, porque toda árvore, né, pelos ensinamentos do Evangelho, tem que produzir frutos, tá? Só que os frutos do que fala Jesus, né, a fome de Jesus, simbolizada nos frutos, não significava efetivamente produzir o fruto físico que é o figo, mas sim, né, compreender a mensagem dele, da lei de Deus,
né, da lei de amor e caridade. Então era uma lição para o povo judeu, tá? Essa figueira improdutiva das passagens anteriores de Jesus, a despeito de tentativas de fertilização e adubação, tá? Ou seja, muito investimento numa árvore que não produzia frutos, tá? E essa estrada de Jerusalém para Betânia era justamente essa rota frequente nas viagens de pregação de Jesus, tá? Então, narrativa de tempo nas escrituras, no dia seguinte, diz o Cabachuta, não é no dia seguinte, é na vez seguinte. Então não foi no dia seguinte que a árvore secou. Esta mensagem é cheia de simbolismos indiretos. Bom, quem é a figueira? A figueira são as pessoas, somos todos nós, e naquela época era o povo de Israel, privilegiado por receber o Mestre Jesus, e privilegiado por ser o único povo da época que acreditava num Deus único, né? Então eles estavam tendo a oportunidade de conhecer a mensagem de Jesus, e ele faz alguma comparação que aquela árvore é como se fossem as pessoas, né? Que ele adubava, né? Que ele ensinava, que ele tratava, mas ele não obtinha resultado, não produziam nada de bom, né? A fome de Jesus não é a fome para comer figo, porque na verdade ele tinha saído do café da manhã 3 horas antes, e a viagem era feita para Jerusalém praticamente sem nenhum descanso. Então não era fome, era fome de ver as pessoas aprenderem, né, a lei de Deus, de aprender a lei de amor e caridade, as leis do mundo espiritual. E eles falavam, poxa, eu falo, parece que meu adubo é estéril. As pessoas ouvem e permanecem, né, ainda arraigadas a alguns costumes e leis do judaísmo que não levam a nada. E Jesus estava trazendo uma mensagem de upgrade, né, dentro do judaísmo. Era uma figueira precoce, então ela estava cheia de folha numa época que não era para ter muitas folhas. Então ela chamou atenção. A aparência, o verniz das folhas ocultava essa improdutividade. Então era muito comum plantas frutíferas, você, apesar do cuidado, aquilo não frutificar. A árvore improdutiva é o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de servir, né, e não se tornam úteis, tá? Então é aquele terreno em que você aduba, né, e só cria espinhos, e só brota espinhos. A árvore, por exemplo, é símbolo da vida, em perpétua evolução e em ascensão para o céu. A figueira simboliza a abundância, mas quando seca, torna-se uma árvore do mal. Então ela deve ser cortada, queimada. A figueira estéril também representa as ideologias, as doutrinas e as religiões que possuem troncos e copas frondosas, né? Sugam os nutrientes da terra, mas não produzem porque suas raízes não são profundas, tá? Então essa parábola também pode ser entendida àqueles que não são coerentes entre o falar e o agir. E aí Jesus está falando dos fariseus, que conheciam a lei judaica, né, de cor e salteado, mas tinham uma conduta moral, né, uma conduta para si, né, diferente do discurso. Então, as instituições ou pessoas que apregoavam bem a caridade, mas que no fundo são pessoas egoístas, tá? E não se esforçam para colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, tá? Então, Jesus nos demonstra que devemos ter com as aparências, ter atenção com as aparências, pois nem sempre tudo o que parece aos olhos físicos que seja bonito significa que tem algum valor verdadeiro. Então muitos são, né, lobos em pele de cordeiro, né, ou têm uma aparência, ou fazem se mostrar, né, para os outros, e no fundo não produzem frutos, tá?
A parábola ela também visa aí para a gente uma reflexão acerca da verdadeira fé, aquela fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração, enfim, a fé que transporta as montanhas, ou seja, aquela que nos fortalece para vencer as nossas dificuldades. Então, não é aquele tipo de fé em que você cultiva da boca para fora, mas na menor adversidade da vida, você fala, pô, por que Deus fez isso comigo? Pô, que Deus é esse? Né? É aquela pessoa que realmente compreende que aquela dificuldade vai servir para a sua melhoria, né? Então é compreender aí os desígnios de Deus para a nossa evolução espiritual. Essa parábola, segundo o Kardec, né, também se aplica ao fenômeno mediúnico que nós espíritas aí trabalhamos muito, sobretudo aqueles médiuns que se servem intermediários de espíritos que não trazem nada de proveitoso, né? A prática da mediunidade já alerta Kardec em suas várias obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, né? Envolve esse risco de comunicação com os espíritos embusteiros, que são a maioria, assim como nós aqui encarnados somos espíritos imperfeitos, tá? O espírito comunicante, em grande parte, são tão imperfeitos como nós, né? É raro você fazer uma comunicação inteligente, ela tem que ser muito bem assistida, muito bem direcionada. E às vezes tem pessoas que ficam numa roda de comunicação com esses espíritos e eles não trazem nenhum fruto moral, tá? As pessoas só ficam em adivinhações, o que vai ser do meu futuro, o que eu devo fazer, né? Perguntando, minha família, minha mulher me trai, quem é? E aí esses espíritos só sabem se aproveitar da situação e sugar a energia moral da pessoa. Bom, eu gostaria que todos vocês fossem assistir no YouTube aquele vídeo do Haroldo Dutra, tá? Mas eu trouxe aqui uma palhinha, um pouquinho do seu ensinamento no melhor canal do YouTube da doutrina espírita para mim, tá? Da Federação Espírita do Paraná, A Vida em Foco. E temos aqui uma passagem do Haroldo Dutra. Vamos lá, vamos ver se vai conectar. Assista Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá pessoal, bem-vindos a mais um. No episódio passado, nós comentávamos sobre uma passagem que está no capítulo 11 de Marcos, precisamente no versículo 20 ao versículo 26 do capítulo 11 do evangelista Marcos, e que retrata a figueira seca. Nós comentamos no episódio passado que era comum na cultura hebraica, na cultura em que Jesus nasce, por sua missão sublime, os profetas expressarem alguma mensagem profundamente espiritual através de uma encenação simbólica. Nesse caso, no capítulo 11 de Marcos, nós temos duas delas. A primeira está no versículo 12 e vai até o versículo 19, é a da purificação do templo. Jesus entra no templo, tem uma série de condutas, faz uma série de ações simbólicas para representar algo. E depois seca a figueira num outro conjunto de encenações simbólicas para transmitir uma mensagem. E nós nos perguntamos, que mensagem é essa? Ora, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, todas as suas ações após a entrada triunfal são ações de julgamento, como se ele fosse alguém portador de um juízo, de uma sentença contra aquela cidade. E tanto isso é verdade que logo após a passagem da figueira seca,
os fariseus questionam Jesus sobre a autoridade dele para fazer aquelas coisas. Ou seja, eles entenderam que por trás daqueles atos de Jesus, purificação do templo e secar a figueira, havia uma mensagem espiritual de condenação ao povo daquela época, às práticas religiosas de Jerusalém, que haviam se afastado da essência espiritual pregada pelos profetas. E, na verdade, é exatamente isso que aconteceu. A figueira no Velho Testamento é um símbolo de Israel, é um símbolo da ação religiosa de Israel. E o fato do Messias, Jesus, procurar um figo na figueira, representa uma espécie de afeição, uma prova, um teste. É como se Jesus buscasse em Jerusalém elementos espirituais que aquelas pessoas já tinham condições de oferecer. Afinal de contas, eles haviam recebido um investimento de mais de 1000 anos de missionários que nasceram e ensinaram a lei divina naquele local. Então era razoável que se esperasse uma compreensão mais profunda deles. Era razoável que se esperasse deles, religiosos, uma conduta mais condizente com aquilo que eles pregavam. E o fato de não se encontrar esse fruto, o fato de a vida deles não revelar o que eles acreditavam e o que eles pregavam, é simbolizado numa figueira incapaz de dar frutos. Uma figueira que é florida, que apresenta exuberância, precoce, mas que não é capaz de dar frutos. Ela apresenta apenas folhas. E ao secar a figueira, é como se houvesse uma sentença, um juízo, no sentido de que a verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade é aquela que se mede pelos frutos, não pela exuberância das folhas. Não bastam as palavras, não bastam os discursos, por mais geniais e precoces que eles sejam. É preferível um pequeno fruto do que muita folhagem sem nenhum fruto. Isso aí. A doutrina espírita tem uma passagem, né? Talvez aí o Nilo conheça, né? Havia um palestrante espírita muito eloquente, tá? Mas ele dava cada palestra que era um show. Em toda a sua palestra chegava um senhor, né? Sentava-se lá atrás mas assistia e ficava maravilhado com as palestras dele. Até que um dia esse frequentador da casa espírita desencarnou, chegou a sua hora. E o palestrante continuava, né, dando palestras e tal, e ele era um show de palestrante. Até que ele desencarnou também. E aí ele chegou no mundo espiritual. Quando ele chega no mundo espiritual, ele já começa, né? Olha, quero um lugar legal, como é que é? Eu sou trabalhador espírita. E ele é recebido por um espírito superior, que era justamente aquele frequentador da casa espírita que sentava lá no cantinho, né? Ele, ué, você aqui? Pois é, mestre palestrante, eu estou aqui, estou trabalhando, vim receber o senhor, tá? É uma honra e eu vou levar o senhor aqui para um local espiritual, né? Vai haver ainda algumas adaptações. Eu trabalho aqui, eu sou o mentor dessa área. Mas você é o mentor? Poxa, eu ensinava a doutrina espírita e você ficava ali prestando atenção? Ele falava, pois é, mestre, né, palestrante espírita. O senhor transmitia muito bem os ensinamentos, mas eu absorvia e eu praticava, tá? E consta aqui, né, do seu cadastro espiritual, que o senhor tinha muita eloquência, conhecia bastante a doutrina, mas não colocava aquilo em prática. Então haverá aí um período de adaptação aqui no mundo espiritual, né? E eu vou ajudá-lo, né? Então essa é uma passagem que está em alguma obra espírita
que mostra que muitos de nós, às vezes, né, nós temos aí esse verniz, né, essa aparência de santo, né, de pessoa bonita, caridosa, tá? E por trás, né, tem gente que está fazendo o serviço que é aquele que Jesus, em diversos ensinamentos do Evangelho, diz: a pessoa que faz a caridade, que prega a lei do amor, que ajuda os outros de forma silenciosa, né? É isso que efetivamente agrada a Deus, tá? E não esse tipo de caridade, né? Ou esse tipo de demonstração de conhecimento. Bom, o que eu tinha aí para trazer é isso, tá? Essa é uma mensagem sempre muito polêmica. Tá? Para mim, essa parábola da figueira, ela tinha que estar lá na moral estranha, tá? De tão difícil, porque só no Evangelho você não consegue destrinchar, você tem que ir para leituras mais profundas, tá? Então, aquela árvore secou, ela secou porque o Jesus quis dizer que aquilo era tantas pessoas que ele pregava, não ia virar nada. E o judaísmo, agora vamos lá, gente, o judaísmo, onde ele encarnou, o povo de Israel, que era o povo escolhido, não foi capaz de absorver a mensagem de Jesus. Então foi necessário surgir uma nova comunidade, a partir dos seus apóstolos, que é a comunidade cristã, que também, tá, muitas das vezes se desviou e continua se desviando da original mensagem de Jesus. Então são figueiras improdutivas, viçosas, né, mas que não produzem frutos. É essa a nossa mensagem. Você retorna? Tá? Andréia, e agora nós vamos para a segunda parte ou encerramos? Pode fazer uma prece para encerrar aqui? Tá. Depois a gente faz. Vamos então encerrar os trabalhos da nossa noite, unindo-nos em pensamento, agradecendo a inteligência suprema, nosso Pai e nossa Mãe, que chamamos de Deus, agradecendo também ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, a oportunidade de estarmos aqui junto dos companheiros espirituais que são trazidos pelos trabalhadores dirigentes do plano desencarnado, de termos a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, esclarecedora que é o Espiritismo, e que possamos, com a mensagem, com a leitura, compreender as verdades que regem o mundo espiritual. Que possamos sair daqui revigorados, fortalecidos, levando para nossos lares, nossa rua, nossos vizinhos, nosso ambiente de trabalho, os bons fluidos e energias aqui recebidos. E que possamos continuar perseverantes no estudo da doutrina espírita, para sermos elementos difusores da mensagem do Cristo. Muito obrigado, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Graças a Deus.